Vilela, pensa o Carlos, que é quem vai para a disputa, porque o Bolsonaro queria que fosse o Flávio, que é o filho mais velho, e que na época já tinha, eu acho que o Flávio já tinha 21 anos, 20 ou 21 anos, mas o Carlos era menor de idade ainda, ele ainda tinha 17 anos na época da eleição. E aí até tem que entrar na justiça para garantir que ele ia ter 18, porque é um dos critérios, até o momento que ele tomasse posse. Mas quando ele se candidatou, ele ainda era menor. Eles têm que lutar por isso, para que o Carlos possa, de fato, virar vereador eleito. Só que aí ele vai concorrer contra a própria mãe. Nessa confusão, ele fica com o pai. O Carlos fica com o pai. Inclusive, Bolsonaro versus Bolsonaro. Chega aí a morar, se não me engano, acho que ele mora um período com o próprio Bolsonaro, já com a madrasta, que chama Ana Cristina Siqueira Vale. E aí é que o esquema realmente começa assim, se expandir de uma maneira feroz na família Bolsonaro. Porque esse é um outro dado que é importante. O Bolsonaro praticamente não tinha grandes quantidades de patrimônio quando ele vai disputar o primeiro mandato dele como vereador. Eu acho que ele tinha um terreno e um carro naquela época. Um terreno em Resende e um carro simples. Aí, já quando, nessa fase aí, final dos anos 90, começo dos anos 2000, aí ele já tem pelo menos 2 apartamentos no Rio de Janeiro um no Rio e um em Brasília, e aquela casa de Mambucaba lá na região litoral do Rio, ali na região de Angra, que é a casa que ele mantém de todos os imóveis, acho que é o imóvel mais antigo dele. Aí ele começa a ter algum patrimônio, mas esse patrimônio se expande de maneira considerável a partir do casamento dele com a Ana Cristina Siqueira Vale, que é a mãe do Jair Renan. É a mãe do 04, o que se tornou vereador aí na última eleição municipal lá em Balneário Camboriú. Que é um outro, moleque, né? Ele mal tem formação concreta para ser parlamentar. Não é que porque é jovem não pode ser, mas qual é o preparo do Jair Renan, né, para ser vereador? É ser filho do Bolsonaro, basicamente? Eles acham que é o suficiente. Que foi assim que ele botou o Carlos. E aí o Carlos se elege nessa eleição de 2000, toma posse em 2001. Adivinha quem vira a chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro? Nossa. A madrasta, a Ana Cristina. E aí e aí o esquema cresce. Ela começa a botar um monte de gente da família dela dentro do gabinete. Essa aí mesmo. Essa mulher, Vilela, se algum dia... O pessoal tá vendo, Homer? Vilela, essa mulher, se algum dia ela resolver... Falar. Contar o que ela sabe, ela tem poder de acabar com várias lendas e histórias da família Bolsonaro toda, não é nem só de Jair Bolsonaro, porque ela foi chefe de gabinete do Flávio, do Carlos, durante 8 anos, e uma das melhores amigas dela foi chefe de gabinete do Flávio durante também um mandato, e muitas pessoas da família dela, 20, se não me engano, 18 pessoas da família dela foram funcionários ao longo dos anos, ao longo de décadas. Uma irmã dela foi funcionária fantasma dos gabinetes da família Bolsonaro, do Flávio, do Carlos, por 20 anos. Uma das irmãs dela. Então, elas têm ali, e devem ter outras coisas, devem ter provas, devem ter como sustentar também
O que eu tô falando aqui, eu sei que eu tenho, porque como o Flávio foi investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, o sigilo bancário dele foi quebrado, e eu também consegui, ao longo dos anos, com fontes, pessoas que eu conheci, gravações, inclusive dessa irmã que chama Andréia, confessando a irmã, essa mulher chama Andréia Schiaravali, que é a irmã da Cristina, que foi cunhada do Bolsonaro. Esses 20 anos que ela foi funcionária fantasma, eu consegui uma gravação que ela contava tudo isso. Contava como ela tinha sido, contava que um irmão dela tinha sido também, que chama André, como ela devolvia, né, cerca de 90% do salário. Ela ficava com quase nada. Ela trabalhou de empregada doméstica no mesmo período em que ela era lotada nos gabinetes da família Bolsonaro. Essa mulher vivia em dificuldade financeira, ela é fisiculturista também, ao mesmo tempo que supostamente ela tinha, às vezes, lá um salário de 7, 8 mil reais, mas na prática ela ficava com 10% disso. E ficou durante todos esses anos ali encostada dentro dos cargos dos gabinetes. Mas isso foi uma prática da família, durante muitos anos, várias pessoas da família. E aí, o Flávio, só para não atropelar, né? O Carlos vira vereador a partir de 2001. O Bolsonaro bota em seguida, na sequência, o Flávio para ser candidato a deputado estadual, aí lá da Assembleia Legislativa do Rio, a partir de 2003. Nessa época, quem era o Flávio? O Flávio era um estudante de direito. O Carlos também, quando ele vira vereador, ele tinha recém passado no vestibular de ciências náuticas, se não me engano. E eles são estudantes universitários ao mesmo tempo em que estão lá de vereador e deputado. Assim, essa foi a experiência que eles levaram para o parlamento quando eles começaram essa trajetória. E aí, se o Bolsonaro não tinha patrimônio, que patrimônio você acha que tinha o Carlos e o Flávio quando isso tudo aconteceu? Então, assim, eles nunca trabalharam na vida para fora das casas legislativas. Essa é uma coisa que eles adoram falar, né? Que as pessoas vivem de mamata, não sei o quê. Cara, eles viveram de mamata a vida inteira. Eles estão vivendo de mamata. O Bolsonaro aí já, desde 91. Mas os filhos, desde os anos 2000, vivem de mamata. O Carlos nunca teve um emprego. O Flávio é advogado, ele se formou em Direito. Ele foi me arrumar a OAB no Distrito Federal agora, sei lá o que ele faz com essa OAB dele, entendeu? Porque é isso, ele é senador da República. Imagina quanto tempo ele tem para advogar, né? Mas foi o que ele alegou lá quando comprou a mansão. Ele alegou que parte era dinheiro do trabalho dele como advogado. Mas não é verdade. Ele também vendeu o apartamento do Rio de Janeiro, que ele comprou com dinheiro de rachadinha. Ficou comprovado pela investigação do Ministério Público. Então, assim, eles vão criando, crescendo, eles não tinham nada. E aí eles começam... Mas como eles conseguem eleger? Como o nome Bolsonaro fica forte? Essa é uma pergunta, sabe? O nome Bolsonaro, ele não era forte. Então, ele passou ele ficou fora do radar durante muito tempo. Não sei se quando ele começou a ir para televisão, que começa a se conhecer ele, ou se quem não é do Rio, de repente não conhecia, e o pessoal do Rio conhecia. Eu acho que dá pra gente separar, talvez, em 3 pedaços. Tem esse início, anos 90, dessa construção, desse caminho para os filhos chegarem, né? Tá. Os anos 90 tá o Bolsonaro e a primeira mulher. A partir dos anos 2000, começa o início das carreiras políticas dos filhos. Porque o Eduardo Bolsonaro, que é mais novo, só vai ser candidato a deputado na eleição de 2014, que aí já é o início da ascensão da extrema-direita. E aí ele já está disputando com o sobrenome Bolsonaro em alta, já é outro cenário. Os anos 2000 são anos de alguma baixa. Eles sempre frequentaram
alguns programas para, de alguma maneira, manter essa relevância. E o Bolsonaro, eu acho que em vários momentos a sensação que eu tenho é que ele ensaiou essas aparições violentas que ele discute com pessoas e tal. Porque teve uma vez, vou fazer um parênteses aqui, tem uma vez que eu presenciei uma cena. Algumas pessoas talvez se recordem, depois os nossos amigos podem ajudar a gente aqui. Teve um episódio, na época da Comissão Nacional da Verdade, que a Comissão Nacional da Verdade foi ao antigo prédio do DOI-CODE do Rio de Janeiro, que hoje ainda é um quartel, e queriam entrar para fazer uma inspeção, para ver como é que era o lugar e para constar no relatório. E o Bolsonaro resolveu aparecer lá no momento em que os membros da comissão estavam entrando, junto com alguns parlamentares. Um deles era o Randolph Rodrigues. E aí o Bolsonaro começa a discutir com o Randolph e ele dá um soco no Randolph nesse momento. Isso foi em 2013. Horas depois, eu estava na redação, eu trabalhava no Jornal Globo naquela época. Ele ligou para um colega meu, que aí, enfim, eu vou só poupar a pessoa dessa situação. Mas ele ligou e ele falava tão alto no telefone que o meu colega não precisa me contar, né? Eu escutei. E aquilo me marcou, eu lembro daquilo até hoje. Ele berrando no telefone. Você viu? Olha lá. Essa cena. Você viu o que ele fez ali? Que eu fiz? Aliás, você viu o que eu fiz hoje? Isso aí, eu garanti 400 mil votos, 300 mil votos, um negócio assim. Então, ele fez essa cena para ser noticiada, para que pessoas que se identificam com a direita, que defendem, de certa maneira, os militares e até essas ideias da ditadura, se identificassem com essa cena e reforçasse o nome dele. Ele planejou essa situação. Eu acredito até que não era para atacar necessariamente o Randolph, era qualquer um aquele que representa de esquerda que tivesse ali, ele ia puxar uma confusão. Ele já tinha um histórico de embate com o Randolph dentro do Congresso, então ele aproveitou. Mas isso foi ensaiado. E aí, eu falei para vocês pra gente separar, eu acho que tem os anos 90, que é o crescimento dele, os anos 2000, que é o início das carreiras políticas dos filhos e da construção do patrimônio dele, porque daí, quando ele vai montar esse esquema de rachadinha que ele estende pro gabinete do Carlos e do Flávio, aí eles começam a comprar uma porrada de coisa. Aí ele compra uma mansão na Barra, uns 4 terrenos em Resende, uma outra casa em Resende, onde ficam morando os sogros, compra barco, jet ski, compra carro, começa, enfim, dinheiro, entendeu? E os filhos começam também a comprar os seus primeiros imóveis. E aí a gente começa a ver a presença de dinheiro vivo na compra de quase todos esses imóveis. Alguns comprados integralmente, outros com parte. O cara ia dar a entrada, eu tenho que dar 50 mil de entrada, 100 mil de entrada, dá em cash. É aí que você começa a ver esses indícios da lavagem de dinheiro. Quando chega os anos 2000, fim dos anos 2000, começo de 2010, a gente tem o começo das discussões para a criação do que foi a Comissão Nacional da Verdade. O Bolsonaro enxerga nisso uma oportunidade. Porque, como eu te falei antes, no início da carreira política dele, ele era mal visto pelas Forças Armadas, porque ele não tinha sido... não respeitava a hierarquia e disciplina. Ele não era um militar padrão. Veja, sabe quem foi colega de turma dele? Quem foi colega de turma dele? O pai do Cid. O pai do Mauro Cid, que foi ajudante de ordens dele, ficou famoso agora por causa da colaboração premiada e tudo mais. O general Lorena Cid foi colega do Bolsonaro em 77 na mãe. Eles foram da mesma turma. O Bolsonaro não chegou a general. O Lorena Cid chegou a general. Por quê? Lorena Cid seguiu a carreira militar como ela tem que ser feita. Estudo, curso, monografia, mestrado, doutorado, disciplina, hierarquia. Não pode arrumar confusão. Você ascender nas Forças Armadas, poucas pessoas chegam ao generalato. Tem que ser, além de ser muito bom, tem que ter boas relações, claro. e tem que saber prestar continência e obedecer.
Bolsonaro não sabe obedecer, né? É muito óbvio que o Bolsonaro não sabe obedecer. Não sabe obedecer o mínimo, né? Imagina hierarquia e disciplina de uma instituição que é extremamente hierárquica. Total. Então, ele vai criando esse caminho caótico. Só que aí, nesse tempo que ele é rejeitado pelas Forças Armadas, a base continua olhando para ele. Qual é o jogo que vira? Quando começa a criar a Comissão Nacional da Verdade, e aí tem um tempo de discussão antes disso, o Supremo julgou a lei de anistia em 2010. O que acontece? As Forças Armadas sentem-se atacadas pela criação da Comissão Nacional da Verdade. O Brasil lida muito mal com o seu passado autoritário. O Brasil lutou para não conhecer. Há uma interpretação extremamente equivocada da lei de anistia, de 79, porque a lei de anistia não diz que todos os crimes estão simplesmente perdoados aqui, não podemos investigar e não podemos saber nada. Ela fala sobre anistia aos crimes políticos ou conexos, de maneira muito genérica, e aí nem vou entrar muito em todos os detalhes do ponto de vista legal, mas ela não especifica muita coisa, sobretudo o fato de que o crime precisa estar esclarecido para daí ser anistiado. Então, eu tô falando aqui, falei do Rubens Paiva antes, até hoje, assim, em 2014, 5 militares foram denunciados pelo assassinato do Rubens Paiva. Em 2014, eu suspeito que existem, inclusive, outros que estão envolvidos no assassinato e não foram sequer alvo da denúncia porque não tinha prova. Então, muitos dos crimes da ditadura foram anistiados sem nem saber quem é. Então, é um cheque em branco. Ah, tá, anistia aqui, papapá, tchau, entendeu? E não se explica o que é. E vai pra frente, não vamos falar disso. E isso também é um problema dos governos de esquerda. Assim, foi criada a lei de mortos e desaparecidos para reconhecer, por exemplo, pessoas como Rubens Paiva, que ficaram desaparecidas, só em 95. Antes disso? Antes disso, as famílias tinham atestado de ausência. Nossa. Quem viu Ainda Estou Aqui, viu a cena da Eunice Paiva indo buscar a certidão de óbito. Para ela, era quase um troféu. Imagina, uma certidão de óbito. Uma coisa simples. Uma coisa que deveria ser simples, mas não, como o Estado... Nem esse direito as famílias tinham. Mas veja, 10 anos, e o Fernando Henrique foi muito pressionado, publicamente pressionado, inclusive pelo Marcelo Rubens Paiva, para fazer essa lei. O governo Lula, 1 e 2, também resistiu muito a fazer as políticas públicas nessa área. Por que você acha? Porque dá trabalho. Há uma tradição. No vespeiro também? A tradição histórica brasileira de fazer acordos. Jogar para baixo do tapete, vamos em frente, entendeu? Deixa isso para lá, isso não é problema nosso. Tanto é que quem vai fazer a Comissão Nacional da Verdade é a Dilma. Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.